multada em 3,4 bilhões na União Europeia por transferir dados de usuários para a China. A União Europeia tem um regulamento geral de proteção de dados, dos quais os arquivos dos usuários precisam ficar armazenados em locais na Europa, em algum lugar da Europa, o armazenamento desses dados. A nuvem. Mas, mesmo em primeira mão, o TikTok havia dito que não havia mandado nenhum dado para a China. E aí, nesse ano, ela falou assim, então, teve alguns dados assim... Que vazou. Eu se esqueci. A nuvem passou da barreira. Que tivemos que armazenar na China. E aí vem as punições, vem as desconfianças e uma série de situações aí. Porque o que o TikTok não sabe sobre nós? Essa é a pergunta, né? E por que será que eles mandaram esses dados da União Europeia para a China e depois trouxeram de volta? Não, apagamos, Não sei. Nossa. E aí? Que E aí, tenso. Maíse Mock? Não, eu achei interessante que a União Europeia tem esse cuidado, né, de que eles podem entrar com uma ação contra o TikTok caso vaze. Nós temos isso também? Não, né? Nós temos a Lei Não Geral temos, né? de Proteção de Dados, né? Eu acho que uns 3 bilhões entrando na nossa conta ia ser bom, né? Tem TikTok, Maíse? Hã? Você tem Eu TikTok? tenho. Tem? Uso pouco, mas eu tenho. Porque é interessante eles entrarem e conseguirem ganhar ainda os 3 bi, né? E ainda voltar os dados. Ainda há recurso. Porque eu imagino como faz tudo isso, né? Eu não entendo muito assim, mas como que eles fazem para entrar, para comprovar tudo isso, que vazou e depois... Muito interessante. Queria que no Brasil tivesse isso também. Mas tem umas coisas assim que as redes sociais, elas têm uma engenharia da compreensão da pessoa, que é umas coisas fenomenal, assim. Sim. Que se usada para o bem pode ser muito bom, mas se usada para o mal pode ser um mal muito ruim, né? Como que a No União próprio Europeia é TikTok rápida, né? É assustador, assim, eu vi essa semana um pessoal falando assim, pesquisa uma frase no TikTok, eu não lembro como é que era, mas era tipo em inglês, e aí ela vai te mostrar um vídeo de acordo com a sua personalidade. Aí eu fiz e realmente, eu falei, nossa, é assustador, tipo, eles têm um banco de dados mesmo da Tem pessoa. várias coisas que você pesquisa do seu nicho, assim, se você usa o TikTok de forma mais profissional, daí você pesquisa o seu nicho e um concorrente. E aí ele te mostra o que as pessoas mais buscam naquele tema. Sim. E é surreal para criador de conteúdo, porque ele te dá inúmeras possibilidades de quem tá fazendo, qual a visibilidade de quem tá fazendo. É muito legal. Eu acho, Rodrigo, toda multa também tem um peso literal, né, por trás dela, né? Então, eu acho que isso é muito mais para outras big techs, né, para que as pessoas fiquem tenham muito mais cautela em relação a isso. A gente sabe do valor dos dados hoje em dia e o quanto eles precisam estar devidamente protegidos. Então, eu acho que isso pode ser meio que bode expiatório também, assim, sabe? Então, foi a primeira a ser multada, mas é que para que todas fiquem de olho, né? E aí tem essa relação da desconfiança do TikTok desde a criação dele, da punição em vários países. E agora o TikTok tá indo para uma fase, assim, que supera e muito todo tipo de rede social. Primeiro que o TikTok não é uma rede social igual às que a gente já utiliza. Já falei que o principal concorrente do TikTok é o Netflix, é o YouTube, não é o Instagram, porque ele oferece conteúdo para a pessoa perder muito tempo em conteúdos mais intensos. Então, grandes criadores de conteúdo lá, eles oferecem uma playlist de conteúdo e a pessoa fica lá por muito tempo. Tanto que rolar automaticamente é a primeira rede social que oferece isso. Depois veio o Shorts do YouTube para te dar essa possibilidade. Mas porque é isso aí, é uma televisão. Então você coloca lá e você fica naquele mundo. E agora é o que já acontece na China e que já tem criadores que estão testando no Brasil, que é o marketplace do TikTok. Só que diferente daquela sacolinha que tem nas outras redes sociais, tipo no Instagram, lá não, ele é tipo uma plataforma de venda mesmo. Então você finaliza a compra no próprio aplicativo. E isso, assim, muda tudo, porque é algo que o Instagram não faz. Prende muito mais atenção e porque aqui ainda a gente não utiliza para
para essa função do marketplace, né? Então, tem muita gente que ainda utiliza só como criação de conteúdo e isso vai trazer as marcas para dentro do TikTok, marcas assim, só pelo interesse financeiro mesmo, né? Não precisa ficar criando conteúdo lá, não, é colocar a calça para vender, sabe? Então, eu acho que é um ponto importante agora e, ao meu ver, muito embora eu goste bastante do TikTok, eu acho que todo tipo de atenção em relação a isso, a seguir as coisas conforme elas precisam ser, eu acho positivo. Eu acho demais mesmo, acho um valor alto, mas também pelo valor que tem o TikTok, não é nada. É que, eu não sei se vocês lembram também que durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, surgiu a polêmica, né, de banir o TikTok lá nos Estados Unidos e tudo. Foi aprovado, na verdade, a lei, só que ainda não foi banido. Mas um dos motivos é justamente porque a empresa ByteDance, que é a dona do TikTok, ela tem vínculo com o governo chinês. Então eles tinham essa preocupação, né? Justamente dos dados vazarem para o governo da China. Então acho que foi a mesma preocupação da União Europeia. Que eu não confio no TikTok, não. Não uso. Não. Eu tenho. Porque é chinês? Hã? Porque é chinês? Porque não fica muito claro e evidente, assim, o chinês é meio complicado. Assim, não, por exemplo, quando saiu lá aquela inteligência artificial lá da China, que eles alegaram que custou... Depois saiu um monte de informação que o valor, na verdade, não tinha nada a ver e aquilo, assim, é uma informação muito mentirosa, mas muito mesmo, porque o valor... era até mais caro do que a OpenAI gastou para desenvolver a inteligência dela. Então, assim, eles alegavam que era uma fração e, assim, isso traz uma desestabilização na economia global, as empresas caem, a pessoa que lança essa notícia sabendo que é mentira, ela consegue ganhar, se quiser, economicamente em cima do mundo. Sim. Então tem muita coisa aí que eu acho que os caras não fazem no fio do bigode. Então eu tenho medo, viu? Eu tinha esse medo, mas daí depois eu vi várias pessoas criando conteúdo no TikTok e monetizando, cara, que monetiza muito mais fácil que outras redes sociais. O alcance é muito grande. Não, eu tenho uma conta lá, que eu entro, coloco o conteúdo que eu produzo pro Instagram e só. Eu faço isso a mesma coisa. Só faço Então, isso. mas E ninguém não me dá. reconhece lá. Né, mas não dá. O Sabe quê? por quê? Raros são os vídeos que alavancam mas não lá. tem, Mas é que não é, é a prioridade diferente, de né? vocês. Não, Isso aí. Mas é porque é um lugar pra quem se dedica mesmo, ele retribui mais do que Pra quem outras passa redes, horas lá. Eu não estou E paga produzindo bem. assim pra não, a nada, maior na parte verdade. das pessoas é isso. Tem um foco numa rede e acaba replicando os conteúdos Sim, nas outras. sim. Mas porque o próprio TikTok tem uma política de como criar conteúdo lá dentro. Coisa que o Instagram, a galera fica tipo, o que ele quer? O que ele quer que eu faça? O que aqui é aprovado? O que as pessoas querem ver aqui? Que dá engajamento. E no TikTok não. No TikTok ele te dá um direcionamento. Ele fala, olha, aqui é bem visto, o vídeo o quê? E ele te dá um norte. Então, pra quem tá se dedicando ali, já nem angaria sou os blogueira hoje, frutos. né? Não, eu falo assim, as marcas mesmo, no geral, assim, sabe? Porque ainda tem isso da criação de conteúdo, da blogueiragem. Mas tem muito conteúdo valioso lá, assim, sabe? Tem corte de podcast que é o mesmo que você estar no YouTube com os melhores cortes e ali, tipo assim, imerso num conteúdo, assim, sabe? Mas é isso que eu Uma coisa penso. muito boa. Eu penso assim, eu só vou jogar uns cortes lá Sim, e sim, se é alguma isso coisa aí. acontecer, aconteceu. Mas eu ficar usando a rede, porque Sim. eu acho que aí você fornece seus dados. Aham. Que não é aqueles dados assim, o meu CPF, meu RG, não é esse tipo de dado. O que eu acho que você acaba fornecendo e que eles têm uma engenharia para fazer isso é para te analisar, te descrever e transformar isso num algoritmo a respeito de você mesmo. E eu acho isso extremamente perigoso. A Quando Mani. você não confia na empresa, eu acho isso muito perigoso. A Mani, ela prefere ter todos os dados dela vazados pra China do que ficar sem TikTok. É porque quem salva ela é o pai dela, né? Amei, É por a isso. Mani, É. amei. Porque a mãe ainda é uma Arrasou. adolescente. É uma protegida, né? É, uma protegida. Ela ainda não pensa no que vai acontecer no mundo. Vai acontecer. Ó, não e se a enga- Mani é melhor de estar do lado deles, né, a Mani? É melhor ser amigo deles do que Ó, contra eles. Não se engane, não existe paz nesse mundo. Existe trégua. É diferente paz de trégua. É. A trégua é assim, ó, não vou brigar com você e você não briga comigo, porque isso vai ser prejudicial para nós. Então a gente fica assim, você fica aí, eu fico aqui. A gente tenta se prejudicar
Mas sem ser diretamente. A paz é quando eu quero o bem do outro, eu quero que tudo aconteça, né? E Não, essa eu entendo paz o aí é argumento. só quando Jesus O voltar. Rodrigo, ele é da conspiração TikTok. É. Ô, mas, eu entendo ó, o deixa eu falar uma argumento. coisa. Não, esse assunto Virou pra é... mim. Não, esse assunto é bom, viu? Ah. Uma vez eu vi um comediante, ele falou assim, alguém aqui não acredita em nenhuma teoria da conspiração? Aí uma turma levantou a mão, né? Ele falou assim, meu amigo, você é muito ingênuo. Eu minto pros meus filhos. Você acha que o governo não mente pra você? Com certeza. Não, eu entendo o argumento, mas escolho outro aplicativo pra não confiar. Eu tenho aquele Temo, que eu temo. Sim. Eu entrei Nossa. naquela vez lá, depois Nossa. conheço esse aqui. Eu vejo, é um aplicativo de compra. Eu vejo a galera Tá. baixando e comprando e sendo enganado e falo, gente, como é que eles fazem propaganda ainda? Mas a gente já falou aqui sobre o TikTok, que eles tá. proibiram as dancinhas na China, né? É. Dos adolescentes, porque eles falam assim, deixa que o resto do mundo fica retardado e os nossos jovens vão ficar Mas mais hoje inteligentes. É Ó, a difícil China você que achar é- dancinha lá. A né? China lucrou, o lucro dela, o crescimento da economia da China no primeiro trimestre foi 5,1 ou mais? Foi mais de 5. Mais de 5. Foi Mais de 5% da economia. Hum. Enquanto que nos Estados Unidos está diminuindo a economia. E o mundo, então? O mundo também. Então, assim, se a gente não tomar cuidado com a China, a China nos engole. atropela o mundo. E a China é imperialista. Não se esqueça, estuda a Sim. história da China. A China nunca foi um paísinho ali quieto e sossegado. Na maioria do tempo ela dominou outros países. Ela só não domina porque tem as bombas atômicas no mundo. Mas se não tivesse... Agora a todo gente já era empresário, você vê, chinês. tá falando assim, eu fui pra China fazer negócio, você viu? Tá tendo a Agora todo feira lá. empresário, Tem muito negócio na China. Ah, Sobre a sim. questão de dados, eu vou ser até um pouco controverso, assim, mas eu acho que a gente já chegou num ponto que não tem volta, sabe? Já Eu tem acho nossos que... dados, né? E assim, por mais que tenha legislação e tal, cara, eu acho que a tendência sempre vai ser as empresas, os governos até disputarem dados. Porque eu vejo muito assim que o futuro é sobre isso, é sobre experiência imersiva, experiências digitais, né? Óculos de visão aí e tal. Inclusive me lembra aquele filme do Wall-E, né? Aquele desenho animado que fala um pouco sobre um futuro insustentável, né? Que a gente transforma o mundo num lixo e o pessoal vai viver numa espaçonave e tal. E lá na espaçonave todo mundo é gordinho, né? Fica sentado numa cadeira, praticamente imerso ali numa plataforma digital e tal. Não tem nenhum nutricionista. Então, assim, futuramente vai ser sobre Mas dados. Assiste esse filme, mas é Você genial. nunca assistiu? Não. Nossa, É assiste. genial, você tem que assistir. Então, assim, cada vez mais vai ser sobre atenção. Esse filme já é antigo e ele foi profético, porque Foi. a coisa só Tá caminha nessa acontecendo? direção. E é sobre, assim, o futuro é cada vez mais sobre dados, sobre atenção, experiências, né? Então eu acho que é cada vez mais isso. E também tem essa perspectiva também, a gente trouxe aqui esses dias numa pauta mais geopolítica, que sim, que eu até ia comentar, né? Que, beleza, TikTok, mas e as outras, né? Mas quando eu olho e vejo que a China está por trás, eu também fico um pouco mais ressabiado, porque a China é um Não país vem. completamente singular do que os outros, né? Os outros, apesar de qualquer pesar, a gente pode ter uma previsão maior de como age, das relações diplomáticas e tal. Agora a China, meu amigo, é uma coisa completamente Você diferente. sabe que Uma vez que eles quiseram inovar o mundo. o Instagram também, para você ter aquele certificado, para você fazer um monte de coisa, eles te pedem até o seu ganho, eles querem nota fiscal, comprovante, é um Imposto de crédito ali. renda. É um monte de coisa. Mas assim, confio em entregar Não é? minhas mãos nos Estados Unidos, nem confio em entregar meus dados na China. Não, ninguém vai me convencer disso. Então. Não, e ninguém precisa também te convencer. É. Fique em paz, viu? Ele tá querendo ajudar Muito muito. Eu vou te seguir no bem, TikTok muito bem. agora. Vou te ajudar. Não, pior que esses dias alguém falou assim pra minha Deixa eu esposa. achar. O Rodrigo tá no TikTok? Ela falou assim, Que? não. Não, tá, ele não gosta. Sabendo? Aí ela veio perguntar, você tem TikTok? Eu falei assim, Tem. eu jogo umas coisas lá, mas eu nem sei o que tá acontecendo. Não, todo vídeo que eu coloco no TikTok, eu coloco assim, me siga no IG, tal. Mas daí se Sim. você cita, se você cita a rede vizinha, aí você já perde engajamento. É igual Quero no- engajamento TikTok, só aqueles adolescentes lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar aqui de um Rodrigo, outro você tem assunto. 2.213 curtidas, Rodrigo. Eu nem sei o que é Tem isso. mais de 100, quase 200 seguidores. Você está arrasando, Rodrigo. Eu vou seguir aqui o Rodrigo também. Gente, Eu não sei o que... O seu primeiro vídeo tem 16 mil Eu visualizações. sei. É. Aí,
Mas eu não meu sei. Eu não Deus. sei Ele vai mesmo. migrar, ele vai migrar. Não. Ih, a China vai bater na porta de alguém daqui a Olha os pouco. chineses lá, olhando ele. Tipo, é muita visualização, Rodrigo que- imagina. É. Bela Costa. O pessoal Rodrigo, quer seguir aí no foto. carro. Agora vai todo mundo lá. Vai bater 15 mil seguidores Não, agora. isso que eu nem posso direito. Eu tenho que começar a postar mais Pois é. mais Sim. conteúdo. Olha, eu ganhei 2 seguidores, né? Ó, 2 seguidores, gente. Me segue aí lá no TikTok. Você Pronto. quer Tudo ver? mudou. Vai lá no Rodrigo. TikTok que eu Agora não você é posto um nada. Começou de um TikToker. jeito. É.